Montessori Internazionale. Eu vou passar agora a palavra à Isabela. Boa noite, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui, que está podendo participar. É uma alegria muito grande para mim falar de Montessori. Eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal de Goiás, e eu fiz a minha formação junto com a Ludmilla, pela AME, de Guia Montessori, de 3 a 6 anos. A gente fala aqui de casa de criança, né? Nós nos formamos ano passado pela FAM, que é a Fundação Argentina Maria Montessori. Então, nós nos conhecemos e tenho muito orgulho da Lud de estar nesse projeto. Que alegria fazer parte com você também, Geórgia. Feliz demais por estar aqui. Então, assim que eu entrei na faculdade, vou contar um pouquinho sobre mim. Assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar numa escola Montessori aqui em Goiânia, na minha cidade. E eu nunca mais saí de lá. Eu não tenho nenhuma vivência assim, em escola tradicional. Já fazem 4 anos que eu trabalho com Montessori. E eu estou como professora regente, como guia, há 1 ano e meio. Então, eu tenho uma caminhada já em Montessori. E me alegra muito saber que existem cada vez mais pessoas interessadas em conhecer o legado que a doutora Montessori nos deixou. Eu acho que mesmo quem não tem um filho que estuda em Montessori, ou quem não trabalha com educação, tem muito a aprender, tem muito a ganhar com o que a doutora Montessori traz pra gente. Oi, Davi! Pode passar, por favor. Então, o nosso tema de hoje, a Ludmilla me convidou para falar um pouco sobre alfabetização. Eu confesso para vocês que esse é um dos meus temas preferidos. Assim que eu recebi o convite para estar aqui com vocês, eu pensei de imediato em falar sobre alfabetização, porque dentro da minha vivência na pedagogia, enquanto estudante de pedagogia, foi um tema que me interessou muito, mas pelo menos na minha formação, não sei se tem outras pedagogas aqui que concordam comigo, mas o jeito a gente não é ensinado a alfabetizar, então assim é meio descubra na prática. E eu acho que a doutora Montessori foi muito querida conosco, ela deixou um passo a passo, pega ela, se você parar para estudar, ela pega na sua mão e te leva, te dando os passos, e eu acho que é por isso que é uma alfabetização que faz tanto sentido. Antes de tudo, uma alfabetização muito científica e muito respeitosa com a criança. A doutora Montessori, ela era uma médica, uma psiquiatra italiana do começo do século XX, e ela criou o método Montessori a partir das observações que ela fazia das crianças. Então, observando as crianças, observando como elas se comportavam, ela descobriu como essas crianças aprendiam da melhor forma. Então, como ela observou a criança, esse é um método atemporal. Então, as mesmas coisas que funcionavam há 100 anos atrás, quando ela estava sendo guia da primeira casa da criança na Itália, são as mesmas coisas que a gente usa hoje que continuam funcionando, porque a doutora Montessori constrói essa metodologia, constrói essa filosofia até a partir de uma fundamentação teórica muito sólida e que vem de bases sólidas muito clássicas, mas principalmente dessa visão dela de cientista, de perceber o ser humano dentro de um contexto científico. Eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, quem esteve presente nas outras rodas de conversa, né? Mais sobre o método, sobre algumas questões mais da teoria de Montessori. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso nesse momento. Eu vou apenas dizer que a alfabetização em Montessori é uma alfabetização que é muito científica, que tem muito parte de muitos pressupostos científicos, é muito evidente. E é muito centrada na criança. A gente tem dentro da sala um currículo que a gente consegue respeitar o tempo da criança. Então,
Enquanto professora, eu já tive muitos pais que vieram até mim e me perguntaram: ah, mas quando que meu filho vai começar a aprender a ler? Quando que ele vai escrever? Quando que é? E a resposta que eu dou é sempre uma só: seu filho vai aprender a escrever, vai aprender a ler quando ele estiver pronto. Nem um dia antes e nem um dia depois. Eu acho que se a gente fizer um comparativo com a escola tradicional, por exemplo, a professora que inicia o ano escolar dentro de uma escola tradicional, ela sabe que no dia 15 de fevereiro ela vai apresentar a letra A, e no dia 16 ela vai apresentar o E, e no dia 18 ela vai apresentar o I. E se a criança não aprendeu o A no dia certo e o E no dia certo, infelizmente ela precisa seguir a vida dela. Se essa criança estando pronta ou não, essa criança estando interessada ou não, essa professora tem um calendário a cumprir, ela precisa seguir com essa demanda. E nós, dentro de uma escola Montessori, nós temos esse privilégio de poder respeitar a criança nesse sentido, de poder observar individualmente quando essa criança vai estar pronta, quais são esses sinais de prontidão, quando ela vai se interessar, e a partir disso a gente responde. A gente espera o chamado da criança, e não só na alfabetização, mas eu acho que na alfabetização é o chamado mais profundo da criança para nós. Então o nosso papel enquanto guias é estarmos atentas para que quando essas crianças nos chamem, quando essas crianças chamem a alfabetização, a gente possa responder. Pode passar o slide, por favor. E aí existe uma discussão interessante aqui sobre alfabetização e letramento. Então, eu acho que são duas categorias que elas, dentro de Montessori, conversam muito, mesmo que essa perspectiva do letramento venha de uma pedagogia mais atual, mais no fim dos anos do século XX. Então, a alfabetização significa o quê? Significa que, quando a criança está alfabetizada, significa que ela vai juntar as letras para formar palavras, para formar frases, para formar textos, e aí depois ela vai conseguir ler esses textos. Isso é uma criança alfabetizada, isso é alfabetizar. Agora, o que significa letramento? E isso parte também de uma perspectiva muito freiriana, que eu acho muito bonita da gente perceber. De que o letramento é mais do que ler as palavras, né? É saber ler o mundo. Então, a Montessori traz muito essa perspectiva de que a criança precisa ter um contato com o mundo. Ela fala que como que a criança vai escrever se ela não tiver sobre o que escrever? A criança vai escrever o quê? Então, é parte também da alfabetização que a gente mostre para a criança, dê acesso à criança para esse mundo que é tão incrível. Nós, enquanto adultos, às vezes ficamos até desensibilizados, mas a gente vive num mundo muito sensacional. Existem os pequenos milagres que a gente já está desensibilizado, mas que para a criança todo dia é um novo milagre. Então, é sobre esses novos milagres que a criança conhece todo dia que ela vai escrever, que ela vai sentir dentro dela que precisa escrever. Então, é nessa perspectiva do letramento que a gente também trabalha em Montessori, apesar da doutora Montessori pessoalmente não ter trazido essa categoria. Hoje a gente fala, por exemplo, que você pode ser letrado em mídias digitais, você pode ser letrado em culinária, você pode ser letrado em um monte de assuntos. Significa que você ser letrado em alguma coisa, em algum assunto, significa que é uma vivência, significa que você pode fazer parte, que você existe esse assunto que você faz parte dele. Muito mais do que você saber juntar palavras, é importante que a criança saiba entender o que ela está escrevendo, que aquilo que ela está construindo tem um sentido, tem um significado. Então, por exemplo, o letramento vem muito como uma crítica àquela alfabetização que eu acredito que a maior parte de nós aqui teve, de juntar o B e o A e falar ba, bé, bi, bo, bu. E aí a professora escrever no quadro, bala, babou no bode. E assim, o que significa isso? É claro, a criança, em algum momento, vai aprender a escrever essas palavras, que a bala babou no bode, mas assim, o que significa isso? O que isso constrói dentro da criança, né?
Então, dentro dessa perspectiva de letramento, a gente vai partir daquilo que a criança conhece, a partir do diálogo, a partir do... Ah, então você viu uma borboleta hoje? De onde que veio essa borboleta? Qual que era a cor dela? Vamos escrever juntas? Qual que é a cor dela? Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva de compreender a alfabetização, não enquanto uma imposição de você vai aprender a escrever porque você precisa aprender a escrever, está na sua hora, e por isso que tem que começar todo mundo dia 15 de fevereiro. Mas a gente parte desse princípio de que a criança vai sentir vontade de escrever. Ela vai vivenciar tantas coisas incríveis e ela vai se sentir tão tocada pelo mundo que a cerca que ela vai sentir que ela precisa escrever. E ela vai entender que a escrita é um meio de comunicação, um meio de expressão. Então, é por isso que a gente fala em alfabetização e letramento. Essa alfabetização enquanto símbolos que se juntam para que a criança tenha a técnica de escrever e o letramento enquanto função social de ler e escrever. Pode passar o slide, por favor. E aí a doutora Montessori, dentro das observações dela, ela percebeu que o aprender a ler, aprender a escrever, o alfabetizar, parte primeiramente de duas frentes. Que dentro de uma pedagogia tradicional, por exemplo, e eu faço muitos comparativos com a pedagogia tradicional, porque eu acho que é onde nós todos temos mais vivências. Então, como o Montessori é muito diferente de muita coisa que a gente vive, eu tenho a sensação de que fica mais fácil estabelecer comparativos, principalmente para quem não é da área da educação. Mas, então, dentro de uma pedagogia tradicional, a criança vai tendo essa preparação da mão e preparação da mente ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a professora está ensinando as vogais, ela vai escrever no quadro A e aí a criança vai precisar escrever no caderninho dela o A. E às vezes a criança não consegue, e pode ser que ela tenha entendido qual que é o som do A, qual que é o formato do A, quais palavras começam com A, mas a mãozinha dela não está preparada para escrever o A. E aí é falho. E aí é considerado um erro. A Maria Montessori, ela conseguiu perceber que existem dois processos, duas frentes que a gente tem que trabalhar de maneira individualizada. Então, a doutora Montessori, dentro da pedagogia de modo geral, dentro de Montessori de modo geral, ela trabalha muito com isolar dificuldades. Então, é como se um processo muito complexo, que é a alfabetização, ela quebrasse em pequenas etapas para que a criança pudesse viver uma etapa de cada vez, se preparar um pouquinho de cada vez, para que não chegue tudo de uma vez, ela tenha que dar conta de dominar 15 processos mentais manuais de uma vez. Então, o que significa preparar a mão? Ixi, estou sem um lápis aqui perto. Mas existe uma maneira de segurar o lápis, que é uma pega em pinça. Se você entregar um lápis para uma criança... Você tem um lápis aí, Lud? Então, se você pegar um lápis e entregar para um bebê... Davi tem um lápis. Se você entregar um lápis para um bebê, ele vai segurar com a mãozinha assim. E aí existem várias etapas, né? Isso é um movimento natural da criança segurar assim, aí ela segura assim, aí ela segura meio assim, e aí essa pega em pinça vai se desenvolvendo com o tempo. De maneira geral, nas escolas tradicionais, esse processo é meio... Vai que vai dar certo, vamos confiar. Mas esse processo, não sei se vocês já tiveram a experiência de ter que escrever muito no papel e sentir a mão doendo. Para a criança, essa fadiga vem muito antes, porque a mão dela não está preparada. Então, escrever uma palavra, escrever, por exemplo, amor, é muito custoso para a criança, dói a mão, incomoda, ela não sabe a posição do cotovelo, ela não consegue segurar direito. Então, essa preparação da mão costuma ser um entrave na alfabetização que é muito ignorado, porque às vezes a criança até entende o mecanismo de formar palavras, o mecanismo de como se juntam as sílabas, mas ela não tem essa coordenação motora fina, né? Então, a Maria Montessori falava muito que não é só a questão mental,
é a preparação da mão. E dentro da nossa sala, de uma sala Montessori, a gente trabalha dentro de áreas do conhecimento, vamos dizer assim, áreas da sala. E cada área dessas, por exemplo, vida prática, sensorial, linguagem, matemática, principalmente a área de vida prática e a área de sensorial, são áreas que são base para a linguagem, são áreas que vão indiretamente preparar a criança, preparar tanto a mão da criança quanto a mente da criança, para que quando ela chegue realmente na fase de alfabetização, ela esteja pronta. Então, por exemplo, abrir um frasco que a criança vai precisar abrir assim, ou torcer um pano que a criança vai precisar de força na mão, ou espremer uma esponja para passar de um lado para o outro, ou servir uma jarra, servir um copo com uma jarra. Todos esses movimentos que a gente trabalha em vida prática, por exemplo, têm o objetivo direto de ensinar a criança a abrir um frasco, a torcer um pano, não sei o que lá. Mas existe também esse objetivo indireto de fortalecimento das mãos, fortalecimento do punho, fortalecimento dessa pega em pinça. Então, a Maria Montessori deixou conosco vários materiais, vários artifícios para que essa criança tenha essa preparação da mão. E, por outro lado, existe a preparação da mente, a preparação cognitiva. Enquanto tem crianças que entendem muito facilmente esse processo de formação de palavras, mas não conseguem dominar ainda a escrita, existe também o contrário, de crianças que têm uma coordenação motora fina excelente, e se você escrever paralelepípedo no quadro, ela vai escrever, dominar num caderno de caligrafia como ninguém, mas ela não vai entender o processo de por que aquelas letras juntas formam esse som e aquele outro e não é aquele. Então, a Maria Montessori deixava muito claro a importância de trabalhar de maneira individual cada uma dessas frentes, para que lá no futuro essas frentes se encontrem e a criança tenha um processo de alfabetização harmônico e que contemple essas duas faces da moeda. Pode passar, por favor. Eu coloquei aqui essa imagem, por exemplo, para mostrar um pouco disso. Não sei se vocês conseguem ver bem, para mim tá um pouco, a imagem não tá das melhores. Mas essa é uma sala Montessori, para quem nunca viu. Então as crianças trabalham nessas mesinhas de maneira individual e nessas ilhas de estantes ficam os materiais. Geralmente cada ilha dessa assim é uma área. Então vamos supor que nesse meio é vida prática, ali no canto é sensorial, ali no outro lado é matemática, ali no outro lado é linguagem. Então, essas áreas, elas conversam entre si. E a preparação da mão, que é uma das nossas frentes, né? Ela é muito transdisciplinar nesse sentido. Então, alfabetizar em Montessori significa conhecer o currículo tão bem que você vai entender quais exercícios dependem de outros. Então, eu sei que o primeiro de todos, assim que a criança entra na sala, é abrir frascos, que é uma atividade de vida prática. Quando ela consegue abrir os frascos, eu sei que ela está pronta para uma atividade lá de sensorial. Depois essa atividade em sensorial, ela pode voltar para a vida prática, ela pode começar a linguagem. Então, esse é um currículo que é muito dinâmico e que atende muitas necessidades de cada criança. Porque existe uma liberdade de repetir quantas vezes a criança precisar, quantas vezes ela quiser, e trazer para ela esse sentido de que ela mesma está construindo o seu conhecimento. Então, o fim dentro de uma sala Montessori não é, hoje nós vamos fazer isso para aprender tal coisa. O Gabriel Salomão, que é um estudioso de Montessori aqui no Brasil, ele fala muito sobre o trabalho do adulto e o trabalho da criança. Então, o trabalho do adulto é muito voltado para o exterior. Então, por exemplo, se a gente lava um prato porque ele está sujo, ele precisa ser limpo. A criança, ela vai lavar um prato porque ela precisa aprender a lavar o prato. Então, ela vai lavar 15 vezes até o prato gastar 20 litros de água, o prato já não aguenta mais ver uma bucha e a criança tá lá e fazendo aquela bagunça no chão.
Outro exemplo, a criança pequena, a gente sobe uma escada para a gente chegar em algum lugar. A criança pequena vai ver um degrau, vai subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer, até que ela tenha dominado esse processo. E por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque dentro da sala de aula, tendo os materiais à disposição das crianças, elas têm essa possibilidade de pegar um trabalho e repetir. Se ela quiser chegar e fazer todos os dias o mesmo trabalho por 2 meses, ela tem essa possibilidade, porque se ela ainda está repetindo, é porque ela ainda sente, mesmo que inconscientemente, ela ainda sente que existe algo ali ainda a ser dominado. E isso é muito importante quando a gente fala em adquirir novos saberes, adquirir novos conhecimentos, né? Nós, adultos, temos muito mais controle do nosso tempo. De maneira geral, a gente sempre está dando tempo para a criança. E dentro das escolas Montessori, a gente tem essa particularidade de poder respeitar o tempo da criança. Então, se a gente mostra para a criança hoje o A e ela não entendeu, e a gente precisa passar um mês mostrando para ela esse é o A, esse é o A, esse é o A, esse é o A, a gente vai fazer isso. E aí, no final dessa alfabetização dela, que pode ser mais longa, ela vai ser uma criança alfabetizada de verdade, que vai saber escrever coisas que fazem sentido para ela, que vai saber ler a partir de uma postura crítica e que vai usar dessa linguagem para compreender o mundo e para, além disso, participar dele. Para não ser apenas uma criança que reproduz conhecimentos, mas para ser uma criança que vai crescer enquanto alguém que se sente capaz de produzir novos conhecimentos e de fazer mais. De assumir o seu papel cósmico. Maria Montessori fala muito de um papel cósmico que todos nós temos, né? Quase numa perspectiva, assim, bíblica, né? De que nós temos um papel para cumprir no mundo. E a reunião vai acabar? A Lívia mandou uma mensagem aqui no chat que caso essa chamada acabe, acho que ela tem duração de 45 minutos, né? A gente pode seguir no próximo link. É isso? Isso. Perfeito, perfeito. Então... Vai nos ajudando, Lívia, quando... Eu não sei se é a Lívia ou se é a Cris que está com gerenciamento da reunião, mas quem tiver aí com um reloginho que aparecer, porque não aparece para o público, mas vai aparecer para quem está na direção aí da reunião, só passa ali no chat para a gente, que aí a Isa também vai se organizando, né? Ok, obrigada. Então, existe muito esse papel cósmico que a Maria Montessori fala, de assumir, de preparar crianças para assumir um papel no mundo. E esse papel no mundo, a criança consegue descobrir quando ela tem espaço e liberdade para exercitar as paixões, para exercitar as habilidades, para errar, para tentar de novo, para treinar quantas vezes for necessário. Pode passar, por favor. Aqui tem um caminho da linguagem. Esse diagrama, eu e a Ludmila fizemos a nossa formação na Argentina. E esse é um diagrama que foi compartilhado por uma das nossas colegas argentinas e por isso ele está em espanhol. Mas é como se essa árvore fosse um resuminho de qual é o caminho que a criança passa, assim, quando ela chega na sala com 3 anos, até ela sair da nossa sala com 6 anos, totalmente alfabetizada. Então, se a gente vê aqui na raiz, está escrito enriquecimento de vocabulário, jogo de sons. Então, qual que é o primeiro passo quando a criança chega na sala? O enriquecimento de vocabulário. É a gente dar para ela o nome das coisas. E a criança adora saber o nome das coisas, né? E aí isso vai muito de encontro com aquilo que eu falei, do letramento, né? Que a criança precisa ter sobre o que escrever. E aí, se a gente seguir assim pelo lado esquerdo, a gente vê que começa tudo junto ali nessa raiz, e aí de um lado a gente enverga para a escrita e de outro lado a gente enverga para a leitura. Então, dentro de Montessori, a gente parte primeiro para a leitura. Não, desculpa, as crianças escrevem primeiro e depois elas leem.
Geralmente é o contrário, a criança primeiro aprende a ler e depois a escrever nas escolas tradicionais. E por que a Montessori traz essa nova perspectiva? Porque ela acredita que a escrita é muito mais pessoal, é uma produção íntima da criança para ela mesma. Então faz mais sentido ela começar de algo que ela produz e quando ela estiver entendendo como que produz, qual que é o processo, aí ela é capaz de entender de verdade o que outras pessoas estão falando, o que outras pessoas estão escrevendo. Então, dentro da nossa alfabetização, a gente parte daquilo que a criança produz para depois essa criança entender o que outras pessoas produzem. A gente fala que o objetivo da leitura é o que a gente chama de leitura total, que é quando a criança lê uma frase, por exemplo, e ela é capaz de interpretar essa frase. Então, por exemplo, a criança lê que Maria saiu chorosa de dentro da sala, entrou no banheiro, lavou o rosto e voltou a trabalhar. E ela consegue ler, entender o que juntar as letras para formar as palavras e entender que essas palavras formam uma frase e conseguir entender que essas palavras, além de formarem uma frase, elas têm um sentido, elas significam alguma coisa. E isso, para nós que somos adultos, é um processo quase que automático. Mas isso na infância costuma ser um processo muito prolongado e que às vezes as pessoas, as crianças, adolescentes, né, terminam o ensino médio sem conseguir ter essa virada de chave, né? De entender que as palavras significam alguma coisa. As palavras que outra pessoa escreve têm um sentido, né? A gente que passou por vestibulares e coisas, tinha que ficar analisando obras, lendo aqueles livros, pensando, meu Deus, o que essa pessoa está querendo dizer? A gente tenta trazer essa compreensão para a criança desde muito nova, para que quando ela estiver nesse contexto, isso seja mais simples para ela. Acho que a Karina quer falar. Desculpa, foi o Davi. Então, esse é o caminho da linguagem. Então, nós começamos aqui, né, nessa raiz com enriquecimento de vocabulário, a gente chega na escrita e depois vai para a leitura. Então, a criança só começa a ler quando ela de fato já está escrevendo. Pode passar, por favor. E aí, a Maria Montessori, agora eu vou entrar, eu falei um pouco de maneira mais geral sobre a alfabetização, sobre as bases mais filosóficas, sobre o que a gente acredita enquanto infância, enquanto ensinar, enquanto perspectiva pedagógica. E agora eu vou entrar numa segunda parte da minha fala, em que eu trato de aspectos mais técnicos. Então, ok, por onde começa, quais os passos, eu vou tentar trazer um pouquinho desse caminho tão certinho que a doutora Montessori trouxe pra gente, que para mim, pessoalmente, que sou muito desesperada, foi um presente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a alfabetização Montessori é que a gente parte do método fônico. O que significa isso? Que a gente parte dos fonemas. Então, o que é um fonema? É a menor parte, a menor unidade dentro de uma palavra. Então, por exemplo, é menor do que uma sílaba. Então, vamos pensar a sílaba ba. É formada pelos sons b, a. Então, quando a gente vai mostrar para a criança um alfabeto, a gente vai mostrar para ela não o nome das letras, a gente vai ensinar para ela os fonemas. Porque, por exemplo, se a criança aprende A, B, C, D, E, F, e aí quando ela juntar o B com A, se a gente junta esses sons, não vai fazer BA, vai fazer BA. Então faz mais sentido que a gente ensine para a criança o alfabeto fônico. E essa foi uma das minhas dificuldades quando eu conheci o método Montessori, quando eu comecei a trabalhar com Montessori, porque eu acho que essa é a grande diferença. Existem outras perspectivas que trabalham com método fônico, mas hoje é muito difícil, né? Existem trabalha-se muito mais com método global, com método silábico, até trabalhar a partir de fonemas é muito diferente do que a gente habitualmente conhece. Então,
a gente apresenta para as crianças os fonemas. Então, a gente vai mostrar A, que faz som de A. O B, a gente não vai falar B, a gente fala, olha, esse aqui é o B. Depois, esse aqui é o K. Esse aqui é o D. Esse aqui é o E. Esse aqui é o F. Esse aqui é o G. E assim vamos indo. E por que a gente trabalha com o método fônico? Porque é o jeito que a gente consegue dar mais independência para a criança, para ela conseguir trabalhar. Porque a partir do momento em que ela aprendeu, fez essa associação, né, de esse aqui, essa letra aqui faz o som tal, ela consegue juntar sozinha as letras e fazer palavras novas. Então, ela não fica refém do babebi babu, da bala babou no bode. Ela é capaz de construir sozinha aquelas palavras, aquilo que ela sente vontade de escrever. E para os pais que estão me assistindo e para educadores também que estão aqui, que se interessam pelo método fônico, tem vídeos muito legais no YouTube de pessoas recitando o alfabeto fônico. Não vou recitar aqui porque é meio bobo, né? Mas a gente mostra assim, a gente mostra para as crianças o som das letras em vez do nome das letras. Pode passar, por favor. E aí, qual que é esse caminho? Então, se a gente usa o método fônico, por onde que a gente começa? Então, a gente começa pelos jogos de sons. O que são esses jogos de sons? São jogos de consciência fonológica, de conscientização fonológica. Então, o primeiro passo para a criança ser alfabetizada dentro do método fônico, dentro de Montessori, é que ela entenda que uma palavra é formada por sons. Então, a gente vai pensar, por exemplo, a palavra sapo. É formada por quais sons? S, A, P, O. E aí, se a gente pensar assim, pensa em uma criança que está fazendo esse trabalho de conscientização fonológica, de entender, e depois, quando ela já está trabalhando, escrevendo, pensem o como faz mais sentido ela poder quebrar em pedaços pequenininhos as palavras e fazer essa identificação, né, com os sons. Então, pensar, vou escrever sapo, quais são os sons? Então, S, A, P, O. Então, a gente parte dessa conscientização fonológica com as crianças. E aí, como a gente faz esses jogos de sons? Que a gente pode fazer muito fácil em casa. Geralmente, nas escolas, a gente tem miniaturinhas, assim, de coisinhas, de bichinhos, de não sei o quê. Mas, por exemplo, a gente pega um copo e uma jarra e uma taça. E a gente pergunta, filha, qual dessas coisas que começa com som de K? Qual dessas coisas que começa com som de T? Qual dessas coisas começa com som de J? E as crianças pegam isso muito rápido, muito fácil. Depois a gente pode ir deixando mais difícil. Então, vamos pegar telefone, cadeira e estante. Qual dessas coisas termina com som de E? Qual dessas coisas termina com som de A? E aí, depois que a gente mostra para a criança, ajuda ela a entender qual é o primeiro som, qual que é o último som, aí a gente pode passar para o... Então, vamos entender quais são todos os sons que formam essas palavras. Então, para fazer mesa, a gente usa quais sons? O primeiro você já sabe. E depois? E, depois? Z, depois? A. Então, é esse tipo de jogo de sons que eu diria que é o principal dentro de quando a gente fala de alfabetização. Eu acho que muitos pais chegam pra gente com essa dúvida de como que eu posso ajudar o meu filho? Eu não sei, eu não entendo nada, não sou dessa área, o que eu posso fazer? Então, se eu puder dar uma dica para vocês, é fazer jogos de consciência fonológica. No final, eu quero mostrar para vocês um livro que é muito legal, que não é de alguém que trabalha com Montessori, é uma pessoa especialista mesmo em método fônico, que fala para a gente como que pode
dar dica de jogos. Ele tem essa autora dá até um cronograma de como fazer em casa. Ela deixa descrito os materiais. Mas esse tipo de jogo bem simples que eu ensinei, assim, de pegar 3 objetos e ajudar a criança a perceber qual começa com qual som, qual termina com qual som, já é muito efetivo. E aí a gente parte para uma outra questão, que é, por exemplo, um dos entraves do método fônico. Como todos os métodos de alfabetização, ele tem os seus pontos positivos, ele tem os seus pontos negativos. Para mim, uma das desvantagens desse método é que se a criança tem alguma questão na dicção, se ela tem alguma dislalia ou se ela troca alguma letra, essa conscientização fonológica fica prejudicada. Então, lembra que naquela árvore, a base, a raiz, o enriquecimento de vocabulário? Enquanto adultos, a gente tende a falar com as crianças tudo, que bonitinho, e imitando os trejeitinhos, e às vezes repetindo o que a criança fala errado, porque é bonitinho, tipo, e ele fala amarelo, então tudo eu vou falar amarelo também, que é bonitinho. Mas isso reforça para a criança essa troca, né? E aí, quando ela chegar nesse momento de conscientização fonológica, ela não vai entender que ali existe o som de R. Dentro de Montessori, eu vejo que a gente costuma encaminhar para a fonoaudióloga mais cedo do que em outras escolas, por conta dessa questão do quanto o falar bem, o falar com a dicção correta, influencia na alfabetização dentro do método fônico. Então, enquanto família, é importante que a gente esteja atento, principalmente com como a gente conversa com a criança. A gente deve sempre usar do melhor que existe em nós, em termos de vocabulário, em termos de falar de maneira clara, em termos de falar de maneira pausada e conversar mesmo muito, muito com a criança. Às vezes a gente meio que vai tratando a criança como se ela fosse um saco de arroz, né? Principalmente, quanto menor ela é, mais saco de arroz ela é. Então, bebê não entende nada, eu vou ficar carregando de um lado para o outro. Mas mesmo que a criança possa não entender exatamente o que você está falando, ela está te ouvindo. Então, filha, então hoje eu vou trocar sua fralda, olha aqui. Eu comprei essa fralda dessa marca hoje, vamos ver se você vai gostar. Agora a mamãe vai tirar sua fralda, jogar aqui nesse lixo que a gente tem. A gente comprou ele na loja tal. Aí a gente não tá usando mais muito lenço umedecido. A gente tá testando hoje esse algodãozinho com água. Você me fala se você gostou? E aí limpa, joga fora a fralda. Agora eu vou colocar essa outra fralda em você. Vamos ver como que vai ficar? Então, esse conversar com a criança de maneira clara, de maneira respeitosa, é muito importante para essa construção de o que falar, como falar. E posteriormente, esses jogos de som são a nossa base para a alfabetização. Pode passar. Então, nós sabemos que o começo de tudo, desde a gestação, é esse enriquecimento do vocabulário, a partir, então, do conversar com a criança, do permitir que a criança experimente o mundo. Depois a gente passa, quando ela tá maiorzinha, a gente passa para conscientização fonológica. E depois dessa conscientização fonológica, então, quando a criança é capaz de a gente falar quais são os sons da palavra sapo, e ela falar ap, o, e aí? Então, a criança já conhece os fonemas, ela já sabe todos os sons que a língua portuguesa tem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, mostrar que todos os fonemas correspondem a um grafema. Então, todos os sons podem ser representados por uma letra. Então, nesse slide, nessa parte de cima superior, tem uma caixinha assim com umas letras. Essas são as que a gente chama letras de lixa. Então, essas letras de lixa são essas placas de... Não sei que material é esse, é tipo um plástico durinho. E onde tem a letra, tem uma texturazinha, como se fosse lixa mesmo. Então, como a criança é um aprendiz muito sensorial, a gente vai mostrar para a criança como que passa o dedinho na letra, falar, olha, esse aqui é o
B, B, B. Sua vez agora. A criança passa a mão e repete, repete, repete. Aí a gente deixa a criança continuar. Então ela vai fazer B, 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 B. Quando a gente vê que ela entendeu, aí a gente, então vamos passar para a próxima letra. E assim a gente vai. Quando a criança já tem um repertório interessante das letras, aí a gente mostra para ela esse material que está um pouquinho embaixo, que é chamar alfabeto móvel. Então, lembram que eu falei mais cedo que o método fônico dá uma independência para a criança no sentido de que, conhecendo os sons, ela é capaz de formar qualquer palavra? Então, dentro a partir desse alfabeto que ela vai pensar sapo. Vou pegar o S, juntar com A, juntar com P, juntar com O. E lembram que a gente falou de dividir em duas frentes? Então, preparação da mão, preparação da mente. Aqui a gente está preparando a mente. Tem crianças assim que com 4 anos e meio já conseguem escrever muita coisa dentro do alfabeto móvel, mas como as mãozinhas ainda são frágeis, as mãozinhas ainda não têm força, elas não conseguem escrever no papel, mas elas já sabem escrever. Então a gente não priva elas da escrita só porque elas ainda precisam desenvolver essa outra frente. Então, enquanto essa criança que já reconhece os sons, já reconhece as letras, ela vai escrevendo no alfabeto, a gente vai trabalhando nessa outra frente da preparação da mão. Para chegar ao momento em que a gente vai entregar um papel e um lápis para a criança, escrever e dizer, escreve sapo, e ela vai escrever sapo, sem dificuldade, sem ter que pensar. E é importante também a gente reforçar o uso da letra cursiva. De maneira geral, as crianças aprendem primeiro a letra bastão, né? E depois a letra cursiva. E existe uma ilusão coletiva, um delírio coletivo de que a letra bastão é mais fácil para a criança. Por isso, a letra cursiva é muito difícil, a letra cursiva não sei o quê. Mas, na verdade, a doutora Montessori observou que as garatuchas, né, que são as primeiras escritas da criança, então quando a criança pega um lápis e vai imitar a gente escrevendo, ela vai escrever muito mais perto da letra cursiva do que da letra bastão. A primeira forma da letra da criança é muito mais arredondada e contínua do que reta e descontinuada. Então, a doutora Montessori deixou esse legado para a gente, assim, de ensinar as crianças primeiro com a letra cursiva e depois, em outro momento, ela faz essa transição para a letra bastão para que ela conheça. Até porque essa transição cursiva para bastão é 29 mil vezes mais tranquila do que o processo inverso, do que a criança aprender bastão para depois aprender cursiva. E para além desse respeitar do processo natural da criança, existe também uma base neurocientífica para isso, né? A doutora Montessori já tinha observado o quanto isso favorece a cognição da criança e hoje as neurociências já provaram que escrever em letra cursiva ajuda com que a criança consiga formatar melhor o pensamento. Então, por exemplo, se a gente vai escrever pato em letra bastão, a gente pode escrever o P e pensar. A, pensa e termina. Para a criança escrever em letra cursiva, ela tem que sentar e pensar, então eu vou começar a letra cursiva, então eu já tenho que saber ter a palavra na minha cabeça desde o começo. Então isso favorece para que a criança entenda que uma palavra é uma junção só de sons, que tem começo, que tem fim, qual que é o processo mesmo. Então, outra dica que eu posso dar para os pais que prevaleça o uso da letra cursiva em casa. Então, tem alguma coisinha escrito no nome do seu filho? Prevaleça que seja em letra cursiva. Ou vai escrever alguma coisa que seu filho está vendo, escreve em letra cursiva. Vai escrever o nome dele para ele, alguma coisa, escreve em letra cursiva. As crianças aprendem muito rápido. Definitivamente não é uma questão assim para as crianças, é muito difícil. Eu particularmente diria que é até mais fácil do que a letra bastão.
E depois, quando eles estão no ensino fundamental, que eles começam a conhecê-la, eles vão conhecer a letra bastão como curiosidade, porque no dia a dia nós usamos mesmo a letra cursiva, né, de maneira geral. E aí tem uma outra questão interessante, é que como nós usamos o método fônico, a escrita da criança vai ser fonética. O que isso significa? Que quando ela for escrever girafa pela primeira vez, ela vai escrever com J, porque é o J que faz som de J. E aí a gente vai falar, ué, mas tá errado, estão ensinando meu filho a escrever errado. Mas, na verdade, se a gente analisar, a criança escreveu certo. Ela escreveu aquela palavra com os sons que ela conhece. Então, se a gente refletir sobre isso, faz muito mais sentido que a criança aprenda as regras e depois a gente apresente as exceções, do que desde o começo ela não conseguir formar uma ideia de esse aqui é o padrão. E aí as exceções ficarem muito bagunçadas nas cabecinhas. Então, a gente mostra primeiro para a criança as regras, e a regra geral é: você ouve o som, você sabe a letra, você faz essa correspondência. Então, a criança vai escrever girafa com J, deixa eu pensar o que mais. Queijo com CE. Todas as palavras que têm alguma particularidade ortográfica, a criança vai escrever errado. E aí, com o tempo, depois que ela já tiver dominado a regra, ela vai aprender as exceções, que a gente chama de particularidades ortográficas. Então, se você tem um filho numa escola Montessori que está aprendendo pelo método fônico, não se desespere com erros ortográficos, gramaticais, vai passar. Eu diria que no português a gente ainda tem uma vantagem muito grande de a nossa língua ser muito fonética, né? De maneira geral, as línguas latinas são muito fonéticas. Durante o meu curso, eu fiz um estágio numa escola nos Estados Unidos, e o inglês é uma língua muito menos fonética que o português. Então, as crianças escreviam coisas muito diferentes do que com muitos desvios, né, da norma padrão. E eu comentei com a professora, falei, nossa, mas conserta isso aqui? Dá certo? Em algum momento vai para frente? E ela falou, não, sim, é isso mesmo, eles aprendem a regra, depois com o tempo eles vão entendendo as exceções, né? Eu acho que a nossa chamada está acabando. Será que a gente sai e entra de novo, Lud? Isso, vamos fazer o convite para o pessoal. É só abrir o chat, quem teve ali acesso, clica ali no próximo, acredito que vai funcionar. Faremos isso? Vamos lá? Ok, estou esperando você. Todo mundo migrando.